Olá, meninos e meninas, meus amores, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito de um termo que eu ainda não tinha tocado nesse assunto. Aí muitos de vocês podem falar assim, Vanessa, mas você fala demais. Mas, como eu disse para vocês ontem, eu não acredito em acaso, eu não acredito em coincidência. Então, se nós estamos aqui, é por um motivo maior. E como eu já disse para vocês também, o reiki ele não faz milagre. Então, nós precisamos entender o que acontece conosco no momento da aplicação do reiki, no momento do envio do reiki, o que a gente precisa fazer para a gente melhorar em todos os aspectos. Então, eu vou tocar em alguns assuntos que eu ainda não tinha falado, que eu acho que são importantes, para que a gente possa nos conhecer energeticamente falando, vibracionalmente falando. Vou falar de alguns temas aqui e daqui a pouco eu chego lá no reiki, tá? Então, tenham um pouquinho de paciência. Em primeiro lugar, nós somos espíritos vivendo em um corpo físico. E o nosso corpo físico, aqui eu coloquei uma imagem para vocês verem. Nós temos aqui o nosso corpo físico e em volta do nosso corpo físico existem vários outros corpos. Eu não vou entrar nesse assunto, eu não vou me aprofundar nesse assunto, porque ele, em alguns casos, alguns aspectos divergem muito. Mas o que a gente precisa entender é que à nossa volta existem outros corpos sutis. Não, o nosso corpo então não é composto só do nosso corpo físico. Em volta do nosso corpo físico, que é essa primeira camadinha que tem aqui em volta do nosso corpo físico, tem o nosso corpo etérico. E é nesse corpo etérico aqui que estão os chakras, que no caso dos chakras, ele vem esse nome, ele vem do sânscrito, que significa roda. Então, eles são vórtices de energia. E aqui, ó, eu coloquei os chakras. Os chakras não existem só esses aqui. Esses aqui são os 7 principais chakras que nós temos no nosso corpo. No nosso corpo, ele está repleto de chakras, existem milhares de chakras e tem alguns autores que dizem que para cada célula do nosso corpo nós temos um chakra. Então nós temos, o que importa para nós são esses principais aqui, esses 7 chakras principais. Então, o corpo etérico, ele tá a mais ou menos 1 centímetro aqui, ó, do nosso corpo físico. E os chakras ficam no nosso corpo etérico. E eu vou começar a falar agora a respeito dos chakras. Então, o reiki, que eu vou falar sobre ele daqui a pouco, ele age na nossa aura e ele age nos nossos centros de força, que são chamados de chakras. Nós estamos envoltos na energia prana. E no caso do prana, é a energia que sustenta a nossa vida aqui no nosso planeta. O prana, ele está contido em todo o universo. Então, nós respiramos esse prana, nós sentimos o prana. Esse prana é a energia que nos mantém aqui nesse corpo físico. E o prana, ele entra no nosso corpo através da nossa respiração, através da água, através do sol, através dos alimentos que a gente consome. E aqui, então, a importância de nós equilibrarmos os nossos chakras. Eu vou falar rapidamente de cada um desses chakras aqui, para nós entendermos a importância deles, porque quando eles estão desarmonizados, quando eles estão desequilibrados, a nossa vida começa a se complicar. E é aqui que o reiki trabalha, na desobstrução desses chakras aqui. Esses chakras, eles estão mais ou menos alinhados na nossa coluna vertebral. Então, os principais chakras são o chakra básico. Esse chakra básico, ele fica mais ou menos na altura do nosso cóccix.
ele fica entre o nosso ânus e os órgãos genitais. Nós temos o chakra umbilical, que ele fica mais ou menos 2 dedos abaixo do nosso umbigo. O plexo solar ele fica no dito boca do estômago. O chakra cardíaco fica na altura do peito, no meio do nosso peito. O laríngeo, que fica aqui na nossa garganta. O frontal, que também é chamado de terceiro olho. E aqui nós temos o chakra coronário, que fica aqui no topo da nossa cabeça. E os chakras, vocês vão observar que aqui nós temos uma representação de como é que eles realmente são. O chakra básico, ele é um vórtice, ou ele parece um cone, virado aqui para baixo. Então, o chakra básico, ele tem um só aqui, mas ele faz conexão com o chakra coronário que está lá no topo da nossa cabeça. Tanto o coronário quanto o básico, a gente só tem um vórtice virado aqui para a terra e aqui para a espiritualidade. Aqui no caso do nosso chakra umbilical, ele tem um vórtice para frente e outro atrás. De nós aqui está a nossa silhueta de perfil. O plexo solar também está para frente e para trás. O cardíaco para frente e para trás. O laríngeo para frente e para trás, o frontal para frente e para trás, e aqui nós temos o coronário. O coronário está aqui, tá? Então, o básico e o coronário, a gente só tem um virado para a terra e outro virado para a espiritualidade. Então, no caso, dentro de cada chakra desse daqui, existem uns canudinhos, tipo uns canudinhos, que são chamados de nadis, que são esses aqui. Eu não sei se vai dar para vocês verem, mas esse daqui é um dos nossos chakras. Aqui, ó, estão aparecendo poucos canudinhos, mas é porque ele gira, ele faz esse movimento rotacional. Então, não dá pra gente ver, mas existem milhares de canudinhos dentro de cada um desses nossos chakras. Vamos começar aqui pelo nosso chakra básico. O chakra básico é o que nos liga aqui no planeta. Então, as pessoas que têm esse impulso de morte, esse impulso de suicídio, muito provavelmente é porque esse chakra está desestabilizado, ele está bloqueado. Então, o chakra básico é o chakra que nos liga aqui no nosso planeta Terra. É o chakra da sexualidade, é o chakra da nossa força vital, das nossas necessidades básicas, dos nossos instintos, do instinto de sobrevivência. É aqui que também está a nossa abundância financeira, o nosso posicionamento na vida. Ele pode estar desarmonizado ou ele pode estar bloqueado. Então, quando ele está desarmonizado, qualquer um deles, desarmonizado ou bloqueado, eles causam algum tipo de distúrbio no nosso corpo físico. E quando ele está em desarmonia, nós temos dificuldades em persistir e finalizar os projetos que já estão começados. Existem fracassos em todos os níveis da nossa vida. Eu não vou me aprofundar em cada um, eu só vou falar superficialmente sobre cada um. Aqui nós temos agora o chakra umbilical. Esses chakras aqui, principalmente esses dois aqui, ó, existem muitas controvérsias a respeito do nome de cada um. Então, a gente tem que seguir uma linha. Então, eu sigo essa linha, que esse chakra aqui chama-se umbilical. Mas vocês também vão poder encontrar com outros nomes, sacro, sexual, existem outros nomes para ele, mas aqui eu vou falar como umbilical. No caso do chakra umbilical, ele está ligado à nossa sexualidade, aos nossos sentimentos com relação às outras pessoas,
a absorção de energia. Eu não sei se vocês já ouviram falar que existem alguns padres que usam um medalhão aqui na altura do chakra umbilical, porque é por aqui que a gente absorve as energias do exterior. Você já viu quando você vai em algum lugar, você fala, nossa, parece que está carregado? É por causa disso, porque a gente absorve a energia que vem de fora daqui. A gente troca a energia com o exterior. Então, você libera a energia e você recebe a energia. Então, aqui pelo nosso chakra umbilical, a gente também tem os nossos relacionamentos, o nosso temperamento. E quando ele está em desarmonia, são aquelas pessoas explosivas, aquelas pessoas que têm um temperamento difícil, um temperamento inflamado. Aqui também está a causa, tanto aqui quanto aqui, a causa da insônia, as pessoas que têm insônia, as pessoas que têm os sentimentos desequilibrados, então tá aqui. Aqui nós temos o plexo solar, que fica na boca do estômago. No caso do plexo solar, é aqui que mora a nossa personalidade, a força da nossa personalidade. O saber, o seu lugar no mundo, você sabe aonde é que você está, você sabe qual é a sua missão de vida, você tem segurança, você tem a sua autoestima. Quando ele está desequilibrado, aí vem as compulsões, todo tipo de compulsão, todo tipo de vício, a insônia também, a gagueira também pode se originar daqui. Aqui nós temos agora o cardíaco. O cardíaco, ele é o nosso amor, a nossa entrega. Então, aquelas pessoas que não se entregam por inteiro nos seus relacionamentos, pode ser que esteja com algum problema aqui no cardíaco. Então, ele é o chakra do amor, da compaixão, da entrega, da reconciliação, da nossa cura, da nossa solicitude. E quando ele está desarmonizado, aí é que vem a sensação de ansiedade, o pânico de uma forma geral, as nossas emoções e os nossos pensamentos todos acelerados e descompassados. Pode ser porque esse chakra aqui ele está desarmonizado. Agora nós vamos falar aqui do chakra do laríngeo. O chakra do laríngeo é onde a gente tem a capacidade de ouvir as pessoas. Então, como ele está aqui na nossa garganta, ele se estende para os nossos ombros e os nossos braços também. E a maioria das coisas que a gente vai fazer, a gente faz com as mãos, a gente faz com os nossos braços. Então, é aqui que está a nossa força de realização. Então, aqui no nosso chakra laríngeo, é o saber, as pessoas que sabem dizer não. Aquelas pessoas que às vezes fica, não, eu não quero fazer, mas eu acabo fazendo porque eu não sei dizer não, é porque esse chakra pode estar desarmonizado. Então aqui é saber dizer não, é não se deixar envolver e influenciar por opiniões alheias, sentimentos de pertencimento, a autovalorização está por aqui, a clareza na expressão, quando a gente se expressa, quando a gente fala. Mas quando ele está desarmonizado e desequilibrado, aí a gente tem dificuldade em assumir o nosso lugar no mundo, a gente tem o enclausuramento, a gente tem uma pessoa fala assim, nossa, mas essa pessoa é tão fria, não tem sentimento nenhum, pode ser porque esteja desarmonizado. Pessoa rude, aqui também causa timidez, a gagueira também, a retração, um nó na garganta. Você já viu quando você fala assim, nossa, eu tô com um nó aqui na garganta? É por isso, porque esse chakra ele tá obstruído, o medo da opinião alheia e, no caso, a insegurança. Aqui, voltando um pouquinho aqui nesse chakra, vocês já viram que a gente fala assim, nossa, mas tá parecendo que meu estômago tá pegando fogo. É por isso também, porque esse chakra aqui, ó, a representação dele é o fogo. Então, quando a gente fala que o estômago está pegando fogo, então pode ser também causado pelo desequilíbrio desse chakra também, do chakra laríngeo. Aqui nós temos o chakra frontal, que ele fica aqui no meio das nossas sobrancelhas, que é o nosso terceiro olho. E no caso aqui do chakra frontal, ele é responsável pela nossa intuição, pela nossa criatividade. O plexo solar aqui também é pela criatividade.
o nosso terceiro olho ou frontal, ele também é responsável pela redução da ansiedade quando ele está em equilíbrio, pelo nosso intelecto desperto, pela habilidade de visualização mental, tá aqui também, compreensão intuitiva, materialização dos desejos, materialização dos nossos sonhos, dos nossos pensamentos. Porém, quando ele está em desarmonia, o nosso intelecto, a nossa razão fica ultravalorizado, a gente valoriza demais, aí tem a arrogância intelectual, a negação da espiritualidade, a vida determinada por desejos materiais e as necessidades também, necessidades físicas principalmente, vem os esquecimentos, os pensamentos obscuros e emaranhados, então ele vem daqui. Esse chakra aqui, agora é que a humanidade em geral, nós estamos começando a desenvolver esse chakra aqui, porque todos os chakras estão ligados a uma determinada era do nosso planeta Terra. Então, como nós estamos em um processo de transformação, esse chakra está começando a se desenvolver no ser humano. Esse chakra é o chakra do coronário, que ele fica aqui no topo da nossa cabeça. Então, ele fica virado para o céu. E o chakra coronário é responsável pela conexão da nossa alma com o nosso eu divino, com os centros espirituais superiores. Ele é a casa da alma, é a casa da iluminação. Quando ele está em desarmonia, nós sentimos abandono, nós nos sentimos desamparados, nós temos medo da morte, influência na desarmonia, ele influencia na desarmonia dos outros chakras também. Na realidade, a desarmonia de um influencia na harmonia dos outros também. Aí é onde nós temos a insegurança, nós temos a desorientação. Então, todos os chakras, eles estão interligados entre si. Como eu mostrei para vocês, aqui os chakras, né? Nós temos, eu falei para vocês da energia prana. Então, essa energia prana, ela está à nossa volta, ela está no universo como um todo. E é necessário que a gente assimile essa energia prana para que nós possamos ter uma qualidade de vida, uma qualidade de saúde melhor. E essa energia prana, para que ela flua no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, mental, emocional, é necessário que ela entre através ou da nossa respiração, ou da nossa alimentação, ou do ar que nós respiramos, ou de alguma forma. Algumas pessoas precisam colocar os pés na terra, na grama, para que possa receber também essa energia prana. E o reiki, ele tem muito a ver com tudo isso, porque o reiki, ele age na nossa aura e ele age também aqui nos nossos chakras. E os chakras, eles estão ligados no nosso corpo emocional, no nosso corpo etérico, como eu falei para vocês, eles estão no nosso corpo etérico. E eles estão ligados diretamente às nossas glândulas endócrinas. As nossas glândulas endócrinas, elas secretam hormônios, que esses hormônios são liberados diretamente na nossa corrente sanguínea. Por isso é tão importante que esses chakras estejam em harmonia, que eles estejam equilibrados, e é aqui que o reiki vai agir. Então, o que é o reiki? O reiki, ele é uma terapia natural, complementar, integrativa, e ele é um sistema de energia. E o reiki, ele é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde. Em alguns países, ele já é oferecido, inclusive, por planos de saúde. Não é o caso do Brasil. O Brasil, em alguns lugares aqui do Brasil, ele já é oferecido pelo SUS. Então, o SUS, ele também trata com o reiki. Só que no caso do reiki, como eu falei para vocês, ele é uma terapia complementar. Ele não é uma terapia alternativa.
lá, quando você lê o documento lá da Organização Mundial de Saúde, vocês vão ver que lá está escrito uma terapia alternativa, só que ele não é alternativo, porque entende-se como alternativo quando você pode substituir o tratamento médico por esse tratamento alternativo, e ele não é alternativo, ele é complementar. Ele complementa as terapias médicas, o que os médicos eles fazem. Então, o reiki ele não substitui o médico, o reiki ele não substitui o remédio, o reiki ele não substitui o psicólogo, ele não substitui o psiquiatra, ele é somente uma complementação do tratamento que algumas pessoas fazem. Então quer dizer que as pessoas saudáveis não precisam do reiki? Precisam. Porque eu vou colocar daqui a pouco um vídeo que eu achei muito interessante, que eu recebi ontem, e que é justamente isso: os nossos pensamentos moldam a nossa realidade. Então, nós precisamos cuidar do nosso pensamento. E pela Organização Mundial de Saúde também, saúde não significa ausência de doença. E isso é muito verdade, porque às vezes o nosso corpo aparentemente está saudável, mas a nossa mente não está. Então, as nossas doenças, elas são somatizadas pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a se tratar bem antes da nossa doença aparecer, da doença aparecer em si. Então, o reiki, ele trabalha juntamente com os nossos sistemas. Então, nós temos sistema respiratório, sistema circulatório, sistema digestivo. Então, ele age junto desses sistemas através aqui do alinhamento dos nossos chakras. Como que o reiki interfere nos sistemas do nosso corpo? Dentro do nosso corpo, o nosso sangue, ele circula através das nossas veias, através das nossas artérias. E no caso do reiki, ele também age, ele circula através das nadis, que eu já mostrei para vocês também, que são esses canudinhos que a gente tem aqui dentro dos nossos chakras. Então, quando a energia penetra aqui nos nossos chakras, ele usa esses canudinhos aqui, que são as nadis, ou os nadis, e ele é mandado para todo o nosso corpo, e ele chega lá nas nossas glândulas endócrinas, então ele age assim. Lá dentro do nosso corpo, nós temos as nossas células, e as nossas células, dentro delas tem água, e por fora delas tem água também. Então, tem algum momento que essas nossas células, elas têm que se abrir para mandar as toxinas que estão dentro delas para fora e aglutinar, né, dentro das células o que é bom. E nesse momento que elas fazem essa abertura para expelir o que não é bom e absorver o que é bom, elas comunicam entre si. Então, quando nós começamos a bombardear o nosso corpo de pensamentos ruins, de pensamentos destrutivos, nós começamos, é mais ou menos como se a gente entupisse essas nadis, é como se a gente entupisse esse cano aonde a energia é absorvida no nosso corpo. Então, quando a gente começa a fazer isso, as células, elas perdem força de mandar, expelir o que é ruim, expelir o que é tóxico, porque elas circulam no nosso corpo, e aí esses campos, eles ficam bloqueados e elas não conseguem passar, então elas ficam fracas, elas se enfraquecem e elas não conseguem passar por ali, elas não conseguem expelir essas toxinas para os órgãos que são de responsabilidade de expelir essas toxicidades do nosso corpo, como por exemplo as glândulas excretoras, né, através do suor, através das nossas lágrimas. Então as células, elas não conseguem fazer isso, expelir essa toxicidade do nosso corpo, e vai acumulando aquilo dentro das nossas células, vai acumulando aquilo dentro do nosso corpo, e a gente não consegue expelir. A gente fica com essas toxinas armazenadas, estocadas no nosso corpo, e os nossos chakras então começam a ficar entupidos, por assim dizer. Então a gente não consegue fazer essa troca de energia entre os chakras. Então é importante
a gente trabalhar com reiki. O reiki é somente uma das técnicas, uma das terapias que trabalha no nosso corpo energético. Se você conhece outras terapias, fique à vontade para usar também. Uma é sempre complementar a outra. O reiki, então, ele age dessa forma no nosso corpo emocional, no nosso corpo físico, no nosso corpo espiritual, no nosso corpo mental. Ele desobstrui os nossos chakras para que a gente consiga receber essa energia prana, para que o nosso corpo esteja em equilíbrio e assim a gente consegue viver em harmonia, a gente consegue viver com felicidade, a gente consegue viver com saúde, porque a nossa saúde começa aqui, ó, nos nossos pensamentos. Quando acontece alguma coisa com a gente, acontece alguma coisa que você não é inesperado, alguma coisa ruim, inesperada. E aí o que acontece? Você gera uma emoção. A emoção, ela é do nosso corpo físico. Então, geralmente é uma expressão de face, é uma expressão do nosso corpo, é uma coisa que acontece ali naquela hora, é uma emoção. E aquela emoção, de acordo com como a gente reage, essa emoção, ela se transforma em um sentimento. Esse sentimento depende de como a gente trata o que aconteceu. E aí, esse sentimento, ele gera na gente uma ação. E essa ação, às vezes, pode nos prejudicar. Então, é daí que surgem as doenças, é daí que vem as somatizações. A gente não precisa levar a ferro e a fogo as coisas que acontecem com a gente. E nos próximos dias, para quem não tem conhecimento de como o reiki age, de quais são os pilares do reiki, de quais são os princípios do reiki, nos próximos dias a gente vai tratar a respeito disso também. A importância da gente se vigiar, a importância da gente se observar, a importância da gente se perdoar e perdoar os outros também, tá? Então, meninos e meninas, eu espero que vocês tenham gostado desses esclarecimentos. Se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, vocês podem me perguntar ou aqui no grupo ou lá no privado também. E até a noite no nosso envio de reiki. Beijinho para vocês e até daqui a pouco.